Senhor, porque finamos uma semana e já iniciamos outra na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Senhor, abrimos o nosso coração nessa noite, engrandecendo o teu nome, bendizendo a tua presença. Tu és santo em todo tempo, fora de ti não há outro, não há salvação. Nos colocamos diante da tua
Porque a fé e a esperança são termos que andam lado a lado. Eu quero que você marque aqui, nós vamos voltar novamente, e vai comigo lá em Hebreus capítulo 11, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. E se faltar a esperança, a fé ela morre. A fé ela sem obras, ela é morta, mas para a gente fazer ela, a gente tem que ter uma esperança. E aqui em Hebreus capítulo 11, ele começa dizendo, versículo 1, Hebreus 11, 1. Acharam aí? Carta aos Hebreus, capítulo 11. Deixa eu já marcar para eu voltar lá, tá? Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé e a esperança, elas andam juntos. Porque o que é a fé? É você ter a certeza, é o firme fundamento, você tem que se fundamentar na palavra de Deus, acerca das coisas que você espera, porém você ainda não consegue enxergar. Isso é a fé. E quando essa fé está alinhada à certeza e à esperança, ou seja, você espera algo da parte de Deus. Eu sempre falo, em época política, eu não gosto de época política. Mas quando chega a época da política, vários políticos chegam, fazem aquelas grandes promessas, a pessoa até enche os olhos. Mas eu nunca tive boas experiências com essa parte de promessa. Até eu aprender que eu não devo esperar nada do homem. E aí, irmãos, quando a pessoa se apega a uma promessa, que ela não é segura, ela não é firme, ela não é fundamentada, vai acontecer a frustração. Você vai ficar esperando, perdendo tempo em vão, e aquilo que você espera de alguém que te prometeu, não vai acontecer. Você vai às vezes perder anos da sua vida e pode perder até grandes oportunidades. Não, mas fulano disse que faria. Não, fulano prometeu que faria. E às vezes a promessa nunca chega à realidade. Aí a pessoa perde tempo, os anos passam. Eu sempre digo com vocês que isso é uma coisa que não perdoa nessa vida do tempo, porque passa rápido para todo mundo. Um dia tinha uns 15, e hoje a gente nem conta mais, não se deve falar essa parte, deixa passar. Os anos passam muito rápido e às vezes a gente se apega a promessas que não vão acontecer. Eu quero trazer para você hoje, deixa eu marcar aqui, vou continuar em Hebreus. Eu quero trazer esse entendimento de fé que anda junto com a esperança. Jó, nós começamos falando aqui sobre uma árvore, que mesmo que essa árvore for cortada, ainda que o seu tronco vire pó sobre a terra, que é o cheiro das árvores, essa árvore voltará a ser uma planta nova. E quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança na promessa de Deus, a promessa de Deus, a gente se agarra nela e ela começa a se tornar essa água que vem e começa a trazer um renovo de dentro para fora. Esse renovo da parte de Deus nos faz ter ousadia para se agarrar, para se esperar naquilo que nós esperamos e que vai acontecer segundo a palavra de Deus. E é o que o Jó estava fazendo. Você imagina o quanto Jó, naquele momento, estava lamentando as suas perdas. Jó, no mesmo dia, perdeu sua casa, perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu sua saúde. A Bíblia diz lá no livro de Jó que as pessoas que passavam por ele, às vezes não falavam nada, não tinham palavras para expressar a situação tão terrível que o Jó estava. E quem era o Jó? Um homem reto, justo, temente diante do Senhor. Mas naquele momento sobreveio um grande pavor. Veio um momento que o coração dele parece que no fundo suspeitava, vai acontecer alguma coisa. E aquilo se abriu uma porta e aconteceu o que aconteceu.
E a Bíblia diz que no momento que Jó lamentava as suas perdas, no momento em que a pele do Jó se apegava aos ossos, ele sentado, vamos dizer, numa calçada, no meio da rua ali, na praça, não sei bem. Imagina o Jó ali coçando suas feridas com os cacos de telha, vestido de pano de saco, um homem se vestia de linho puro, um homem que se assentava em sabedoria, que outras pessoas vinham para ouvir os conselhos dele. Naquele momento estava sentado sozinho, coçando suas feridas, lamentando suas perdas, sem a fome e vendo a sua pele se apegando aos ossos. Era uma árvore que estava cortada, não tinha mais esperança para quem via. Mas o Jó foi um homem que se apegou a Deus, mesmo diante de todos os infortúnios que lhe aconteceram. Então eu quero trazer para você hoje que você seja uma pessoa que, independente daquilo que esteja acontecendo na sua vida, você seja uma pessoa de fé. Tenha fé, mas fé em quem? Qualquer um? Não. Pare de esperar das pessoas aquilo que só vai vir no nome de Deus. Eu convido você a ter fé na palavra de Deus e ter esperança ao ponto de se agarrar a uma palavra e não abrir mão dela. Eu vou te mostrar que o Jó também fez isso. As pessoas passavam, concluindo aqui, as pessoas passavam, olhavam para Jó, só balançavam a cabeça. Porque a situação do Jó era terrível. A situação, quem olhava, esse aí não se levanta mais, esse não se recupera mais, esse não tem nem quem o ajude. E o Jó, ele começa a proferir essas palavras. Deixa eu marcar que eu vou voltar em Hebreus de novo, tá? Vamos voltar lá no Jó de novo. Então o Jó começa a pedir um favor de Deus, lembrando de quem Deus é. Voltando para Jó 14. Então, Jó começa a entender: Senhor, a vida do homem é breve, ela passa rápido, mas o Senhor pode transformar qualquer situação. Talvez você está vivendo um momento difícil na sua família, talvez um momento difícil no casamento, talvez um momento difícil financeiro que você esteja passando, ou até mesmo uma situação espiritual. Quantas pessoas não se apegam muito à questão financeira? Pastor, eu tenho um vaso para me viver e eu sou satisfeito. Mas talvez as suas guerras são espirituais. Ela não consegue se realizar espiritualmente. Ela não consegue se firmar diante da presença de Deus. Talvez ela está enfrentando um momento de perseguição espiritual. São tantas situações. E aqui o Jó, ele começa a rogar a Deus no capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore. A Bíblia te cortou em algum momento. Talvez você foi cortado da vida de alguém. Talvez você foi cortado dentro de uma situação. Mas ele está dizendo que há esperança. E a esperança não pode chegar sozinha. A esperança ela tem que estar de mão dada, braço dado, agarrado mesmo, com algo chamado fé. Que Deus ele te dá quando você ouve a palavra dele. Sorte que a fé é pelo ouvir, não ouvir pela palavra de Deus. O Jó tinha muito da palavra de Deus dentro de si, apesar da situação, Versículo 7: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ela vai se renovar, e não cessarão os seus renovos. Pastor, não pode piorar? Às vezes piora, às vezes tudo piora para melhorar. A gente tem que ver as coisas da ótica de Deus, amém? Continuando. 8: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, isso é aquele momento que a pessoa para na vida e fala: o tempo já passou, não tem tempo mais. Já estou velho demais. Já vivi demais, já lutei demais. É aquele momento do cansaço. Aquele momento do cansaço começa a bater a porta e ele diz aqui, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Menos que isso acontecer. Todo mundo passa por isso. De achar que já lutou demais, já viveu demais, já correu atrás demais. Eu falei no domingo passado que às vezes a gente só precisa descansar um pouco para ver diferente.
A pessoa não está cansada, ela não vê nada. O corpo, quando ele pesa, ele só quer cama, só quer descanso. Ele não consegue ver solução. A pessoa, quando está cansada, é o pior momento para ela tomar qualquer decisão na vida dela. E eu sempre falo isso. O termômetro de Deus, para você saber que a decisão é correta, que a atitude é certa, é você sentir paz no seu interior. Se você sentir uma pequena fagulha de aflição, meu irmão, melhor não fazer nada. Eu lembro um tempo atrás, como tem gente não chegando, dá para me falar. Eu lembro que uns anos atrás, eu estava tão cansada, uma cansada mesmo. Estava vivendo um período de perseguição terrível na igreja. Estava vivendo um período de perdas na família, um momento financeiro terrível, pessoal e ministerial. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, tipo, onde eu vim parar, que resultado é esse? Não tem ninguém para me ajudar, não tem um pastor amigo, não tem ninguém. E eu tomei uma decisão que eu vou acabar com tudo. Vou parar com tudo. E se eu parar, os problemas vão acabar. Na minha mentalidade infantil, eu estava pensando assim: vou parar com tudo, paro de pregar, paro de frequentar tais lugares, e aí as coisas vão melhorar. Não, nada que é feito na ansiedade, na tristeza, na dor, pode gerar um bom resultado. É melhor ficar quietinho. E foi o conselho que eu recebi. Eu entrei em contato com o pastor e já estava ensaiando na minha cabeça. Eu vou falar com ele que eu vou sair. Ele vai falar: não sai não, fica, não, isso é importante para Jesus. Então, aquele discurso que a gente já pré-ensaia na cabeça, sabe que muitas das pessoas usam, né? E eu falei: se ele ia me falar isso, eu vou falar: não, vou sair, estou com razão, não sei o quê. E aí eu falei com ele: ó, pastor, sou a pastora tal do Estado do Espírito Santo, e estou falando para o senhor que eu vou sair. Sou o único pastor que está aqui online, na época da MSC aqui. O senhor é o único pastor que está online, então eu estou saindo. Aí você é mesmo, pastor? Aí eu já estranhei, cara, não vai pedir para eu ficar não? E que é isso? Aí eu fiquei indignada, fiquei esperando o discurso que eu já tinha ensaiado. E aí ele falou assim: sabe, pastor, não vou nem aprovar nem desaprovar a saída da senhora não, mas antes da senhora fazer qualquer coisa, não faça nada. Não, aquilo me quebrou no meio. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu não faça nada, eu já estava ensaiada para fazer um monte de coisa. Mano, ele desligou o computador lá, eu tive aquele momento de reflexão, eu falei: eu não vou fazer nada então. Irmãos, não tem nada. E aí os problemas começaram a se solucionar sozinhos. E foi um período que eu mais vivi a prosperidade de Deus. Foi o momento que eu mais cresci ministerialmente. Foi o momento que eu não fiz nada, que as coisas começaram a acontecer. E tudo isso que a gente tenta fazer, irmãos, Deus para. Se você tomar a frente de algo, Deus para, Ele te respeita. Mas às vezes você não respeita Deus. Você quer agir na frente dele, do seu jeito, do seu impulso, às vezes na ignorância, E ignorância não é jeito mesmo de Deus falar, Isso aí é totalidade, falta de educação. Ignorância é falta de conhecimento de quem você é em Deus e das promessas que são ao seu respeito. Então o que o Jó fez? Poderia estar em ignorância: Senhor, mas eu fui justo, fui reto, fui íntegro, eu orava todo dia por mim, eu dava conselhos bons, eu orava até pelos meus filhos quando dava festa. Eu não sabia que eu voltava lá naquelas festas, mas no outro dia de madrugada eu estava lá oferecendo sacrifício para os meus filhos. Eu não tenho direito de estar nessa situação. Jó poderia cobrar Deus muito bem. E Jó nem pediu para estar nessa situação. Foi implicância de Satanás. Seu filho me imagina Jó. Também tem tudo, tira do dele. E aí Deus permitiu, porque Deus sabia o que estava no interior do coração de Jó. Às vezes Deus permite situações, não é para nos provocar, não é para nos fazer nos sentir sobrecarregados e humilhados. Pelo contrário, é para a gente olhar para a palavra dele e dar um salto para frente e não para trás. Mas a pessoa, quando ela não tem entendimento, não está com a esperança apegada à fé e a fé apegada à esperança, ela não sente alegria.
ela ouve a palavra de Deus, uma coração se alegra. E aí entra mais um para andar de mão dada: fé, esperança e alegria. Jó tinha motivo para se alegrar? Não, de maneira nenhuma. Dou toda a razão para o Jó. Ele não pediu para estar nessa situação, mas Deus ampliou a visão do Jó, e ele começou a dizer aqui, versículo 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O que o Jó estava querendo dizer? Que poderiam fazer qualquer coisa com a árvore. Poderiam cortar, deixar as raízes envelhecerem, o tronco virar pó, poderiam arrebentar, tipo, vamos acabar com essa árvore aqui. Mas no sentido espiritual, quando as águas que vêm do trono de Deus começam a correr, ela começa a dar ramo. Você sabe o que é dar ramo? É se espalhar. Começa a se engrandecer, se tornar árvore forte de novo. O Jó, ele lamentava tudo, mas ele se apegava mais a Deus. Tem gente que só vive a vida para lamentar. Porque eu consegui, o que você está fazendo para mudar isso? Está perseguindo também? Está desistindo? Ou você está se apegando com fé, alegria e esperança na palavra de Deus? Volta para o Hebreus 11 lá. Acabando já, hein? Olha só o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. O Jó sabia que o único que podia mudar aquela situação era Deus. Deus pode usar pessoas? Sim ou não, igreja? Pode. Deus pode usar. Pode usar o pastor para te dar uma palavra, pode usar o colega de trabalho para te dar uma palavra. Pode usar até o inimigo para poder te colocar na posição certa. Você tem que ter ouvidos e olhos espirituais. Amém? Então o Jó lamentou a situação, chorou? Claro, ele chorou pelos filhos. Ele chorou pelos empregados que morreram, pelos animais que foram roubados, pelo casamento que se abalou naquele momento. Mas Jó nunca pecou contra Deus. Em nenhum momento. Tem gente, meu irmão, que no momento da dor esquece até de quem é Deus. Só murmura, só reclama. Que isso, que aquilo, não sei o que, não sei o que. Fulano, ciclano, beltrano. Esquece de olhar que ainda há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Em Jó havia uma certeza de fé. Eu quero trazer aqui no capítulo 19. Volta lá para Jó, no capítulo 19. Deus era o único que podia mudar aquela situação. E sem fé é impossível agradar. Tem que agradar aquele que pode mudar os nossos dias. E o Jó capítulo 19, deixa eu só correr minhas folhas aqui, porque o vento levou um pouco. Jó capítulo 19. Em Jó havia uma certeza de fé e uma esperança. É a mesma que tem que haver em nós hoje. Esperança de dias melhores, não confiando que o governo vai mudar, que o tempo vai mudar, que as pessoas vão mudar, mas confiando que você está mudando a sua visão, a sua maneira de crer e a sua confiança na palavra de Deus, para nós botar em prática aquilo que você recebe do Senhor. Fé sem obras, porque se eu falo que eu confio, eu tenho que deixar Deus agir. Amém? E aqui no capítulo 19 de Jó, no versículo 25, olha aqui o Jó, cheio de certeza, com a pele pregada nos ossos, o bicho estava magrinho, estava pele e osso, tadinho. A Bíblia diz que o bafo de Jó estava igual o bafo do dragão, de tão ácido que estava o estômago dele, que ele não comia mais. A situação dele foi terrível, mas olha o que ele disse. 25, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Posso estar pegado ao pó, posso estar aqui arrebentado, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ele não vai me desamparar. E não vai. Esse
Jó se apegou à esperança que ainda que a árvore fosse cortada, lenhada, arrebentada, seca, as águas de Deus poderiam brotar de novo. É o que Deus traz ao nosso coração, ao cheiro das águas. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que do trono de Deus correm as águas, e elas passam pelo meio da cidade, e essas águas alegram a cidade de Deus. Então a fé tem que andar de mãozinha dada com a esperança, e a esperança tem que estar de mão dada com a alegria. Essas três coisas não podem faltar na vida de um servo de Deus. Talvez você não está como um estado crítico no jogo. Deus me livre também, né, irmãos? Deus me livre de estar no estado crítico como Jó. Mas isso não tira que a sua luta também é pesada. Nós não estamos medindo dor aqui, amém? Nós não estamos medindo problemas. Mas eu quero te dizer que não importa o tamanho do seu problema, da sua situação, ou de quão sozinho você se sente, você precisa declarar a palavra de Deus, como Jó declarava. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar, por favor. Amém? Romanos capítulo 12. Você estava lá em Hebreus? É só voltar um pouquinho atrás. No Romanos capítulo 12, para a gente fechar, a gente tem que estar nessa mesma fé, esperança e alegria. Isso tem que habitar em nós. Você estava em Hebreus? É só voltar um pouquinho que você vai encontrar a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E aquilo que Abacuque, capítulo 3, fala da igreja. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não ouço o barulho das vacas nos currais, todavia me alegrarei. Romanos capítulo 12. Acharam aí? Versículo 12 também, que diz: alegrai-vos na esperança. Esperança que o seu Redentor vive. E agindo em Deus ninguém impedirá. Que você e sua casa vão servir o Senhor. Que prosperidade é com de Deus. Que não há nenhuma acusação com os escolhidos do Senhor. E acreditar firmemente. Amém? Alegrai-vos na esperança. E sede o quê? Pacientes na tribulação. E meu irmão tem dia tribulado, né? Às vezes o dia dá tão turbulento que ainda, como diz aquela canção no final do Lázaro, ele deu uma tribulada que já vai para perturbar mais. Meu irmão, é nessa hora que você precisa ser paciente. Entender que o seu socorro vem do Senhor. Davi já estava cansado de fugir de Saul, irmãos. Davi estava cansado. Davi ia para um lugar, Saul ficava sabendo ir atrás. Aí Davi saía daquele lugar e ia para outro. Davi ficava de canto em canto. Davi já estava cansado. Mas o Davi, ele olha para Deus e ele fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez céus e a terra. Até que por fim se levanta uma batalha e Davi, ele, no cantinho dele, sem precisar lutar nessa batalha, os inimigos mataram Saul. E Davi vai ao trono, sem precisar levantar um dedo. Precisaria o Saul morrer? Não precisaria. Mas Saul foi um homem que o Espírito de Deus o deixou, porque no seu coração não havia nem fé, nem esperança, nem alegria, nem arrependimento. Meu irmão, o que nos toma hoje é o Espírito Santo de Deus, que testifica no nosso coração que a palavra de Deus é verdade. Isso nos faz levantar na tribulação, ser paciente e gritar: o meu Redentor vive. Eu não estou sozinho. Continuando. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em quê? Na oração. Queridos, a oração que você faz a Deus. Eu até comentei no domingo passado, né? Você não precisa daquelas orações, né? Longânimos, não, seu
você não precisa estar num local específico para que Deus possa te ouvir. O Jó não estava nem na igreja naquele momento. O Jó estava sentado na rua. Como diz aí fora, na rua da amargura. Mas Deus ouviu o lamento dele. Senhor, estou na pior situação que o homem pode chegar, mas eu sei que o Senhor vive. Sou como uma árvore cortada, mas eu chego das árvores eu vou plantar. E o que acontece na vida de Jó? Pessoas que antes passavam por ele, balançavam a cabeça. Pessoas que antes passavam por ele, paravam para julgar. Como os amigos, entre aspas, em vez de não ajudar ele a animar o Jó, começaram a acusar ele. Jó, acho que você confessar seu pecado. Se você está assim, você pecou, Jó. Quantas vezes a gente não ouve isso, irmãos? Você deve estar assim, que alguma coisa você aprontou. Né? Alguma coisa tem, mas nem sempre, irmãos. Nem sempre você está na colheita de uma ação ruim. Às vezes você está no passo de entrar no novo propósito. Eu lembro de Isaac, irmãos, para a gente fechar o entendimento aqui. Pode voltar lá para Jó 42 que a gente vai encerrar lá. E eu lembro de Isaac, irmãos, filho de Abraão, filho da promessa, o filho querido de Abraão. E o Isaac, depois que o Abraão morreu, ele teve que tomar a liderança da vida dele, daquele povo que andava com ele. Jó 42. Eu lembro que o Isaac passou uma fome semelhante à fome que Abraão um dia tinha passado. E naquele momento, o Isaac ficou repreendido. Ele foi lá no Egito buscar ajuda e tal. E aí Deus aparece a Isaac e fala para ele: não desça ao Egito. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, seu pai. E serei com você e com sua descendência. Isaac não estava em pecado, irmãos. Isaac passou uma prova naqueles anos de fome, mas Deus deu livramento para ele naquela mesma terra. Ele precisou se mudar de lugar, ele não precisou vender bens, ele não precisou pedir emprestado, não. Ele ficou no lugar que Deus mandou ele ficar. Ele começou a plantar numa terra seca, e Deus deu para ele até poços de águas vivas. Às vezes a gente pensa: se eu for para tal lugar, se eu fizer tal coisa, meu irmão, fica quieto. Melhor hora de você ficar quieto é agora e deixar Deus agir. Só se agarre com esperança, fé e alegria na palavra de Deus, na promessa. Não faça nada, não fale nada, não se defenda, fica na sua. Em Jó 42, versículo 5, olha que coisa linda. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora tirei dos meus olhos. O Jó começa a trazer à existência um Deus que não estava longe, de um Deus que estava vendo tudo. Se você voltar no versículo 2, olha só o que Jó respondeu ao Senhor. Versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos pode ser o quê? Impedido. O Jó começa a ter uma conversa com Deus, falando: Deus, só o Senhor pode mudar isso, e para o Senhor vai, ninguém pode impedir. Jó traz à existência uma fé. Versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto antes possuía. Lembra lá em Romanos que a gente viu, que a gente não perseverar na oração? Jó estava orando por gente que estava condenando por ele. Só que a causa, meu irmão, a luta não era de Jó, era de Deus. Foi Deus que permitiu Jó estar naquela situação. Quando Deus permite algo na sua vida para te abençoar, amém? Nada foge aos planos de Deus. Pastor, mas Deus poderia ter um pouquinho mais de sensibilidade, mas sem guerra não há vitória, meu irmão. Como é que vai engrossar o cacho? Né? Como é que vai engrossar o couro? Se naquele momento a gente não colocar o corpo para funcionar, né? Se a gente não fizer nada, nada acontece, meu irmão. Mas fiquemos aqui, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó teve tudo em dobro, meu irmão. E se antes ele era um homem sábio,
só os bens materiais. Mas Jó recuperou, mas recuperou com honra tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Meu irmão, tudo aquilo que vem de Deus, frase que eu falei domingo passado, que é do homem o bicho, não come. Seu direito é seu direito. Sua bênção é sua bênção. Seu lugar é seu lugar. Pare de dar crédito ao diabo. Todo mundo está falando, Jó acabou com Jó, acabou. Há esperança para o futuro. E assim abençoou Jó. E como é que ele termina os anos de Jó? Versículo 16 e 17. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Olha só. E viu seus filhos, e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. O Jó que tinha perdido os filhos na primeira leva, nasceu depois mais 7 lá. E aí o que aconteceu? Jó viu os filhos novamente crescendo, se casando, tendo filhos. E aí depois os filhos, os netos dele, tendo filhos, ele viu os bisnetos também. Jó viu até a quarta geração. 17. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aquilo que era de Jó, escrito no destino de Jó, o inimigo não tirou. As acusações dos amigos não tiraram. Então se apegue à fé, à esperança e à alegria. Talvez você não está vendo colheita agora, né? Talvez você está pensando que está no Egito, mas ainda há esperança. Vou contar um caso aqui rapidinho, pode fechar sua vida. Nós mudamos para uma casa, lá onde eu estou morando atualmente, tinha um pé de goiaba lá, muito bonito. Pensa num pezão de goiaba. E o pé de goiaba não dava goiaba de jeito nenhum. Quando dava, não passava disso aqui, e tudo podre, tudo esquisita. E a gente já está indo lá para o quarto ano lá já. Quarto, quinto ano, quarto, quinto. E aí, meu irmão, nós colocamos uma piscina no fundo do quintal lá, né? E aí, tome água. A criança brinca, põe na piscina, água para fora e tome água no pé de goiaba. Aí meu marido, vou cortar esse pé de goiaba, muito seco. As galhas estão até secas, mano. Vamos cortar. Aí cortou os galhos, deixou só alguns. Eu falei, não tira tudo não, para fazer uma sombra para essa piscina que está no fundinho assim. Não corta tudo não. Irmão, do nada. A gente sabe que é Deus, mas a expressão de dizer, do nada começou a brotar goiaba. E começou a brotar goiaba. Irmão, até doce do pé de goiaba eu já fiz. As goiabas pequenininhas, tinha ficado umas grandonas assim, ó. E pude comer sem bicho. Olha que coisa maravilhosa. Lógico, algumas estavam brincadas pelos passarinhos, outras tinham uns bichinhos, mas eu consegui comer daquele pé de goiaba. A goiaba grande e limpa. Porque tinha água nas galhas. Aí nessa leva o pé de cerola também, o pé de pitanga também. E aí, ó, coisa maravilhosa. Tem que deixar as águas de Deus correr. Se apegue com fé esperando, não tem nada perdido. Pelo contrário, é só chegar ao tempo certo. Amém? Aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda
alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação. Se você crê nisso, aplauda Jesus, meu povo. A glória de Deus, amém? Em nome de Jesus, olha, Deus abençoe a sua vida. Vai na paz, vai na graça. Guarda essa palavra no coração em nome de Jesus.